E olha, gente, durante uma cerimônia em homenagem ao centenário da Assembleia de Deus no estado do Pará, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil está enfrentando problemas que não estavam previstos. Segundo o chefe do executivo, a fé e a crença são necessárias para superar os principais problemas da população brasileira, como o desemprego e a escalada de preços que tem levado as famílias brasileiras à fome. A inflação está em 8,99% no acumulado dos últimos 12 meses. Ao mesmo tempo, com a crise hídrica, a conta de luz está com bandeira extra, o que também dificulta o orçamento das famílias. Antes de sair ao Palácio da Alvorada, durante a manhã de hoje, o presidente conversou sobre o assunto com alguns apoiadores. Vamos ouvir. Estamos com problemas, a inflação está em 7%. Isso vem em função daquela política. Fique em casa, a economia te vê depois. Lembra que bateu bem? Fique em casa, a economia vê depois. O Bolsonaro está preocupado com vida. Oi? É fácil dizer quando você tem o seu pagamento. Sim. Deixa eu só te mostrar uma foto. E só não foi uma desgraça total, pessoal, porque nós fizemos aquele programa do Pronamp e o bem. Terminamos 2020 com mais empregados que o fim de 2019. Agora, quem se deu mal na história? O informal, que vendia biscoito na rua, churrasquinho de gato, água no estádio de futebol, picolé na praia, tá? O cara que fazia pequenos... a manicure, barbeiro. Os caras fecharam o comércio, retirando um inciso do artigo 5º da Constituição, que é a cláusula pétrea, fundamental, direitos e garantias individuais. Tira o emprego do cara e que se exploda, pô. Que se exploda. Criamos o Pronamp. Alguns criticam. Gastamos em 2020 o equivalente a 13 anos de Bolsa Família. Ainda critico, Bolsonaro é genocida. Tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro hoje cedo em uma conversa com alguns apoiadores. Vamos comentar então essa situação econômica que o Brasil passa, essa difícil situação econômica que o Brasil passa e a avaliação do presidente da República. Serrão, você acha que se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro perderia? Não acredito que chegasse a esse ponto. Saudações, meus amigos e amados haters, não chegaríamos a tal ponto. Mas a grande questão para a eleição do ano que vem é o desempenho econômico e, mais que isso, a percepção que se terá de melhora da economia. Por enquanto, a percepção que a população tem não é das melhores. A inflação está em 1 dígito nos números oficiais, mas na vida real pode ter certeza que ela está em 2 dígitos há muito tempo. A política econômica, o que ela tem feito? Ela, como sempre, ela beneficia os setores que são endinheirados no país. Por exemplo, o Brasil depende demais de exportação. Então, o Banco Central está segurando o dólar num patamar alto para beneficiar os exportadores. É a mesma novela que a gente assiste sempre. E qual é o impacto direto disso? Nos custos de todos os insumos econômicos. Todo o preço da agricultura, o preço do frete, da logística, tudo isso fica mais caro e tem impacto direto nos preços gerais. Então, não tem nenhuma novidade nesse ponto. Está mantendo juros altos, juros na faixa de 5,5, taxa Selic alta, está beneficiando novamente os banqueiros que reclamam mesmo assim da política econômica do Paulo Guedes e do Jair Bolsonaro. Voltaram a ganhar muito dinheiro. E nós temos uma situação esdrúxula hoje no país, onde falta dinheiro para a maioria da população. O presidente lembrou muito bem essa questão do impacto do desastre do Covidão sobre a economia informal, e isso serviu para mostrar mais uma vez que a economia informal é um enorme motor da economia brasileira. Então, o Covidão acertou em cheio e houve impacto direto sobre a população. Então, o que tem que acontecer agora para a melhora eleitoral de qualquer um candidato, do candidato do governo, a economia tem que melhorar e a percepção do cidadão sobre ela tem que ser idêntica. E para a oposição, quanto pior, melhor, como sempre foi, né? Essa oposição que levou o país ao desastre econômico. Essa oposição que tem bandidos, criminosos que estão com bilhões de dólares malocados lá fora, em paraísos fiscais, grana roubada do Brasil, que já voltou de maneira legalizada em boa parte, mas
que está aí em investimentos especulativos e outra parte dessa grana vai vir no ano eleitoral para inundar essa eleição, comprar bastante voto nos rincões. Então, é bom ter muito cuidado, porque essa oposição, ela aparentemente está morta, desmoralizada, mas ela tem dinheiro roubado para fazer muito estrago no ano que vem. E nós, que dependemos do trabalho honesto para viver, dependemos do desempenho da economia e da melhora das condições internacionais também, porque se não melhorar, geral ferra para nós que temos que trabalhar e pagar imposto para manter esse Estado brasileiro perdulário, caríssimo, corrupto. Ô Serrão, me chamou a atenção que você usou a expressão candidato do governo. Você acha que tem alguma chance do candidato não ser o Bolsonaro? Olha, eu aguardaria tudo até mais para frente, porque eu e outros comentaristas aqui da própria Jovem Pan, José Maria Trindade, têm dito a mesma coisa que eu também tenho dito aqui. Não acreditamos que Lula seja efetivamente candidato a presidente. A conferir mais lá na frente. E Bolsonaro também, ele o tempo todo ele fala, ó, eu não sei se eu vou ser candidato. Lembrem-se, Bolsonaro sempre reclama demais que a presidência é uma cadeira elétrica. Eu não sei, se ele encontrasse alguém, algum candidato, alguém da base de confiança muito dele, que ele pudesse apontar e indicar candidato, acho que ele não hesitaria em botar esse nome, não. Produção, coloca o Constantino aqui na tela para mim, para a gente conversar um pouquinho com ele. O Consta, ontem a gente estava falando sobre isso, né? Essa questão da inflação, da alta nos preços. Você até comentou, usou seu comentário dizendo que existem dois mundos, né? O mundo da política, que pauta a opinião pública, e o mundo daquele cidadão que só quer se alimentar bem, ter lá o seu emprego, fazer aquele churrasco uma vez por mês. Eu quero saber como é que você avalia essa situação econômica hoje do Brasil. É grave e não está isolada do resto do mundo, Paulo. Quando o presidente fala ali que tem que rezar, torcer, a oposição, principalmente os pseudo-liberais, né, que se dizem liberais e querem dizer que o Paulo Guedes não é mais liberal, eles aproveitam para tripudiar, né? O presidente está dizendo que se combate a inflação com reza. Claro que não é esse o contexto. Ele estava explicando para quem ouviu e é desprovido de patologias em relação a isso, a síndrome do ódio ao bolsonarismo, né? Ele estava falando da pandemia de um lado e da crise hídrica do outro. Aí são coisas que fogem ao controle, né? Então, assim, nesse caso, uma rezinha não vai mal. Mal não faz. Agora, é óbvio que o presidente sabe, assim como o seu ministro, sem dúvida, que inflação é um fenômeno monetário e que o Banco Central tem que ter um mandato independente para combater a inflação. Foi justamente no governo Bolsonaro, por iniciativa do governo Bolsonaro, que o Banco Central se tornou independente de fato. Então vamos deixar as narrativas de lado e entender que o governo está atento para isso e empoderou o órgão competente para cuidar do assunto. A inflação está projetada para algo em torno de 7% esse ano e o PIB um pouco acima de 5%. O CPI, que é a inflação de consumidor aqui nos Estados Unidos, nos últimos 12 meses, está dando mais de 5%. Então, o que eu quero dizer com isso é que tem um fenômeno global. Por conta da pandemia, vários governos inundaram os mercados de liquidez. E o mecanismo de incentivos também gerou problemas localizados em certos setores. Falta insumo para tudo que é lado, os containers estão super disputados. Só para o nosso ouvinte ter noção, carro usado aqui nos Estados Unidos está em alta demanda. A turma que fez leasing e está tendo que entregar o carro agora, não para de receber ligação, porque eles querem encerrar o leasing antes para pegar o carro e vender no mercado, porque o carro vale muito mais do que aquele valor residual que fica no leasing para quem entende o mecanismo. Então, existe um fenômeno global, a pandemia, a enxurrada de liquidez nos mercados, isso levou o preço de energia para a lua, né? Aqui nos Estados Unidos, nos últimos 12 meses, o preço de energia é mais de 20% de alta, né? Isso levou o preço de alimentos pressionados também, e por questões logísticas, que eu já mencionei. Então, tem alguns fatores pontuais, uns choques de oferta aí, mas quando você olha a difusão do índice, mais de metade dos itens subindo, é óbvio que isso é um fator monetário, é a enxurrada de liquidez. Para isso, o Banco Central tem que estar atento. Esse Banco Central que temos hoje é comandado pelo Roberto Campos Neto, que ganhou prêmios internacionais, liberal de carteirinha, entende a importância de manter a âncora monetária, ou seja, as expectativas dentro do controle, e ele está atento para agir. Agora, o presidente está mencionando aí uma questão maior, né?
crise, falta chuva, pandemia, quando é que esse troço acaba? São coisas que não cabem ao Banco Central e, de novo, né, torcer um pouquinho não faz mal, não. Perfeito. Agora, Bruna, nós estamos em agosto de 2021, né? Tem muita água para rolar até o ano que vem e o tempo joga a favor do Bolsonaro. Joga, mas assim como o Serrão apontou, né, talvez o Bolsonaro não seja candidato, eu acho que o mais interessante para a política brasileira é a gente acabar com essa história de reeleição, porque isso torna cada pessoa que está no cargo máximo da República refém de um projeto de continuidade. Então, enquanto essa história da reeleição continuar, nem o candidato que está na presidência conseguirá deixar de ser refém da tentativa de estender um pouquinho mais, né? Então, isso é ruim para o presidente, isso é ruim para o país, isso é ruim para o Estado brasileiro, a reeleição. Então, se o Bolsonaro tiver a grandeza de deixar para um sucessor, talvez seja um gesto interessante para que se repense essa história dessa possibilidade aí da reeleição, que é algo que só nos faz mal. Agora, eu tenho uma posição um pouquinho diferente do Constantino quanto a essa declaração que o Bolsonaro deu, falando para as pessoas rezarem, né? Outro dia a gente estava conversando aqui sobre o Afeganistão e eu ressaltei que justamente o cristianismo é uma via de salvação da alma. E aí, quando um presidente vem à tona, ainda que ele esteja se dirigindo ao pessoal da Assembleia de Deus, e a gente sabe que tem muita mescla de política e religião no Brasil. A gente tem muitas figuras da tal da bancada evangélica que, na verdade, usam a igreja como uma grande audiência cativa para se converter em votos depois. O Edir Macedo é a figura que mais claramente se serve desse expediente, né? E isso é uma afronta aos princípios da própria religião cristã, tá? É um negócio completamente igreja e política. Quando a gente fala de Estado laico, como eu disse outro dia, isso é para o bem da igreja, que a gente deve manter separação entre igreja e Estado. É para o bem da igreja, porque o Estado tende, seguindo o modelo de Roma, a cooptar a religião para instrumentalizá-la e colocá-la a serviço da política. Isso é algo que faz muito mal, né? Então, nesse sentido, por mais que eu entenda o Constantino e acho que sim, ele estava falando de uma situação mais ampla, nunca é interessante você dizer, não, rezem para achar um emprego, não sei o que e tal, porque você acaba descaracterizando, né, essa importante separação para o bem da igreja entre Estado e religião, né? E aí ele se coloca como presidente, tudo bem, rezem aí que pode dar alguma coisa certa. Isso é muito ruim, isso é muito ruim. Por quê? Porque isso desmerece a igreja. É bom ter um presidente com valores? Sim, mas um presidente que, ao falar com a população, apela à fé, ele deixa de fora ateus, por exemplo. Ele deixa de fora todas as pessoas que não se sensibilizam com o discurso religioso. Por mais que tenha uma população grande no Brasil, o presidente ele tem que ser agregador, né? Então, eu compreendo o que o Constantino disse, mas eu acho que é mais uma face da dificuldade que tem o Bolsonaro para acertar aí a comunicação. Muito bem, a Bruna traz esse aspecto religioso. Vou passar a bola para você, Serrão, querendo saber o aspecto eleitoral de uma fala dessa, né? Porque qual que é o impacto dessa mensagem para quem, por exemplo, não está conseguindo colocar comida na mesa de casa? Pois é, tem um impacto eleitoral grande a fala do presidente Bolsonaro, até porque ela tem coerência com o momento vivido pelo Brasil atual. Em 11 minutos do discurso dele, ele, inclusive, fez questão hoje de pegar o Twitter e viralizar esse próprio discurso. Ele chama atenção para algo que vai além do religioso. Ele buscou deixar claro que ele vai exercer a soberania dele de presidente. Ele avisou que a caneta dele pode fazer muita coisa. E isso, claramente, ontem foi interpretado pelo próprio Poder Supremo como mais uma ameaça do presidente Bolsonaro àqueles que estão brigando com ele. Não é bem assim.
Não é bem assim, mas o presidente deixou bem claro que ele tem capacidade de exercer a sua soberania, porque o regime aqui é presidencialista, embora não pareça, embora pareça que seja supremalista, como a gente já disse ontem. Então, o presidente Bolsonaro foi além do discurso religioso para demarcar que ele ainda vai lutar pela soberania do cargo dele e vai reafirmar que ele tem o poder da caneta esferográfica para ditar as ações de seu governo, independentemente de ataques que vem sofrendo sistematicamente do Poder Judiciário. No caso, Poder Supremo, que não é nem judiciário. Agora, está muito clara a estratégia. A intenção dos inimigos de Bolsonaro é desgastá-lo ao máximo e, se possível, até torná-lo inelegível para o ano que vem. Se isso vai dar certo, é preciso combinar com os russos e com os talibãs também. Constantino pediu a palavra. Paulo, eu acho que o presidente, ao falar dessa questão da reza, né, não está querendo misturar Estado com religião. Ele está sendo brasileiro, ele tem esse contato com o povo, né? O povo brasileiro tem essa característica, né? Agora, de certa forma, para entender um pouco melhor dentro do cálculo eleitoral, o que ele pode estar fazendo ali, até porque dentro do contexto ele citou o lockdown, né? Citou os governantes que impediram o povo de trabalhar e agravaram a situação, o acusando de não ligar para vidas, né? Ele está se eximindo de certa responsabilidade, de culpa dessa situação. A situação é ruim e ele está tirando o corpo fora. E ele tem uma boa dose de razão. A pandemia não é culpa dele. A narrativa de que ele podia ter evitado tudo isso que aconteceu é uma narrativa absolutamente furada, de quem finge que não existe variante, que não aconteceu o que aconteceu com o Uruguai, com o Chile, com a Argentina. É coisa de gente sem qualquer compromisso com a verdade, né? E realmente o Supremo esvaziou ele de poder para seguir com o plano que ele queria, e os governantes, prefeitos e governadores tiveram poder, sim, para essas restrições que não salvaram vida, ao que tudo indica, e que agravaram o quadro econômico. Então, ele está transferindo a responsabilidade, é isso que ele está fazendo, né? E ele reforçar que temos que rezar, lembra exatamente que está fora da alçada do governo federal. Eu acho que é mais por essa linha que eu entendi. Sobre a questão da reeleição, só para concordar com a Bruna, eu acho que seria melhor ter 5 anos e não ter reeleição, porque, da forma que temos hoje, no segundo ano de mandato, metade, já está o presidente pensando em campanha. Agora, não acho que resolveria 100%, porque basta lembrar o que fez o Lula, depois de reeleito, para poder indicar o seu poste, a Dilma, né? Então, assim, mesmo que não haja a reeleição, o presidente em exercício vai querer indicar o sucessor. E aí vai usar da mesma maneira a máquina, né? Quando ainda mais for alguém tipo o PT, que é desprovido totalmente de qualquer compromisso com a democracia ou com as instituições republicanas, vai usar a máquina ao seu bel prazer para tentar fazer o sucessor e continuar com os seus esquemas aí dentro da máquina estatal. Bruna. Que, diferentemente do Constantino, eu acho que ajuda um pouco, sim, porque no caso do Bolsonaro, por exemplo, no caso do PT, ele está certíssimo, de fato, a máquina para eles é ali cofre para a campanha, né? Não tem um pingo de compromisso com o bem comum. Mas no caso de um presidente como o Bolsonaro, o fato de ele talvez ser candidato torna ele um alvo durante o governo. E é muito complicado, porque se enfrentou uma pandemia, então, assim, além dele, de fato, não ter responsabilidade pela quebra da economia, que foi algo realmente feito pelos governadores, além dele não ter responsabilidade pelos piores desvios que foram feitos nos estados e municípios, apesar de tudo isso, ele está sendo alvo de uma CPI, que é uma palhaçada, mas ela acontece, e ela dá munição para a imprensa desgastá-lo. Então, nesse sentido que ele acaba sendo refém de uma situação, porque ele é alvo, né? Agora, uma coisa muito importante que o Serrão indicou aqui, eu queria sublinhar, foi essa questão do Bolsonaro falar da caneta. Isso realmente eu acho que foi o aspecto mais positivo do discurso de hoje, como dizendo, eu também sou um poder, tá? Pera lá, o executivo tem lá os seus expedientes para fazer as coisas acontecerem. Se a gente fizer uma recapitulação de como foi o primeiro ano de governo, em grande medida, as coisas importantes que aconteceram no primeiro ano de governo foram porque o Bolsonaro estava imbuído já do, bom, tá todo mundo contra mim, não vou ter grandes articulações, vou lá eu com a caneta. E funcionou melhor, né? Do que essa tentativa de achar que por meio de uma aliança com o Congresso se faz muita coisa, né? A
surgiu aí um judiciário, né, que avançou para cima do executivo e avançou mesmo para cima do judiciário, tornando difícil aí o trabalho do executivo. E esse aceno é muito mais assertivo e muito mais positivo, mesmo para sua base, do que aquela história de levar o impeachment do STF para o Pacheco, que é um cara que está comprometido com o STF, né, e dificilmente levaria aquilo adiante. Isso foi muito mais positivo do que qualquer outro movimento que a gente viu até agora. Bruna, trazendo uma informação aqui, o presidente Jair Bolsonaro deve se reunir hoje com o advogado-geral da União, Bruno Bianco, justamente para tratar dessa indicação, desse impeachment, né, dos 2 pedidos de impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, e disse que até amanhã faria essa entrega. E olha, gente, sobre a indicação de André Mendonça, ex-ministro da Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, foi encaminhada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, à Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, a indicação segue para o plenário e precisa de 41 votos a favor. Pacheco também encaminhou para a CCJ a indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. A recondução, né, de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. 3 assuntos, rapidamente, para vocês compilarem nos comentários. Impeachment dos ministros do Supremo, André Mendonça e Augusto Aras. Serrão, você começa. Essa é uma questão curiosa, porque o entorno do presidente Jair Bolsonaro não está nada à vontade para fazer esse pedido de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O pastor André Mendonça, que Bolsonaro tanto ressaltou e indicou ao Supremo, ele é muito querido por vários ministros do Supremo, por isso o nome dele passará facílimo no Senado. O nome dele é um nome de consenso dentro do Supremo para estar lá. Não interessa depois que postura ele vai ter, mas ele é um nome aceitável, palatável pelos poderosos do Supremo. Agora, o entorno de Bolsonaro não está nada afim de assinar esse pedido de impeachment. Ciro Nogueira já sinalizou que era melhor não entrar com esse pedido, não criar esse confronto. Na conversa que ele teve ontem com Luiz Fux, parece que isso ficou subentendido. Então, essa conversa de Jair Bolsonaro com seu advogado-geral da União vai ser decisiva para o ingresso desse pedido, que a gente já sabe previamente o que vai acontecer. Rodrigo Pacheco já avisou que ele terá o mesmo destino de outros pedidos de impeachment de ministros do Supremo que foram arquivados. Só na gestão Davi Alcolumbre, no Senado, 34 foram para a gavetinha. E tem lá um pedido lá que 3 milhões de assinaturas apoiando a saída do Supremo Magistrado, porém o Senado não ouve a voz do povo. O poder supremo é o povo na teoria. Na prática da politicagem brasileira, dane-se o povo. Até quando? A gente não sabe. Constantino, a sua avaliação sobre esses 3 pontos, por favor. Então, Paulo, sobre o caso do Mendonça, né, parece que é o Davi Alcolumbre que está segurando, né? Mas, de novo, quem tem a prerrogativa de indicar, né, o ministro do Supremo? Estamos com 10 ministros. É o presidente da República, tem que levar isso logo para a sabatina. Por causa do discurso bélico do presidente, ou porque ele não gosta do nome da indicação. Ora, ele que se candidate a presidente da República, né? Que, aliás, tem a prerrogativa para indicar diretor-geral da Polícia Federal também, que foi usurpada sem grandes explicações pelo Supremo. Ali, muitos enxergam como um ponto de inflexão desse ativismo que impede, basicamente, o governo de governar, o presidente de ser o presidente, né? Então, isso aí tem que ir logo para a sabatina, e acho que ele é aprovado. Quanto ao Aras, eu vou mencionar só um trecho curto da pequena entrevista que ele deu também hoje à Folha, né? A diferença que pode estar surpreendendo o jornalismo é um procurador que não aceita fazer política, é um procurador que tem um compromisso de cumprir a Constituição e as leis, disse o PGR, né? Eu gosto dele estar mais discreto. Aliás, eu acho que os ministros do Supremo deviam seguir o exemplo e falar mais pelos autos e cumprir as leis, né, em vez de bancar o partido de oposição e buscar o holofote o tempo inteiro. E quanto à questão do impeachment, né, de algum ministro do Supremo, para mim essa é a pauta mais importante do país hoje. Inclusive, eu acho que deveria ser tema único da manifestação que está sendo organizada para o dia 7 de setembro, porque é a única forma de, dentro das quatro linhas da Constituição,
pressionar o Senado e principalmente o senador Rodrigo Pacheco, que fez uma declaração ontem sem pé nem cabeça que nós já analisamos aqui, né? Não podemos banalizar, vamos averiguar assim que chegar. Não, ninguém está banalizando, nunca aconteceu na história, tem vários pedidos embasados e não é a rotina, né? Não é quando chegar, vamos ver dentro da rotina. Já chegaram vários pedidos e ele está fingindo que não viu. Né? Então, cabe à população brasileira, o poder emana do povo, lembrar ao Rodrigo Pacheco que vai ter, no mínimo, um alto custo político dele fingir que é cego, surdo e mudo. Né? Mudo não, mas, enfim, fala bobagem. O senador Girão tem tido uma coragem muito exemplar, que deveria ser seguida por outros, de cobrar essa pauta. Essa é a pauta do país hoje. Bruna, para a gente fechar esse assunto. Na verdade, faz aí uma semana, né, que está se enrolando para colocar aí data, né, fixar o dia dessa sabatina. Então, o Senado, à sua maneira, faz, assim, uma certa chantagem com o Bolsonaro, né, do tipo, não é bem assim, é a gente que vai decidir, etc. Então, o que a gente percebe nessas figuras de que se dizem de centro, né, que centro político é uma ilusão, isso é uma bobagem, é você aplicar um conceito moral, que é a moderação. A moderação é uma atitude moral, é uma atitude que tem a ver com a educação da vontade de cada indivíduo, é você aplicar isso a posições políticas. Você tem direita, você tem esquerda. Falar de centro político é uma bobagem, mas essas figuras que a gente chama de centro, que são, na verdade, figuras do establishment, elas têm um papel muito simples. O papel delas é de simplesmente fingir que não estão vendo o povo e saírem ilesas da pressão popular. Então, eu confesso que eu sou bastante cética, Paulo, quanto ao Pacheco se importar muito com pressão popular, da mesma maneira que a gente viu o Alcolumbre dar de ombros para a quantidade de manifestações pedindo impeachment dos ministros do STF que a gente já viu no Brasil. Tá? Eu acho que isso foi, sim, uma chantagenzinha, vamos segurar essa história do Mendonça para mostrar ali que eles não estavam dispostos a andar, a agir da maneira que seria mais correta, né? E se mostram aí que vão continuar com essa atitude de ser um poder ser refém do outro. Tanto o Arthur Lira e o Pacheco tiveram discursos muito parecidos nesse sentido, né? Então, eles estão aí de jogo combinado. E, nesse sentido, quanto mais Bolsonaro demora para entregar o tal pedido, mais a tendência é que a história seja esquecida.